Bom, aqui conosco o Marcelo Rocha Monteiro, analisando esses assuntos nesse sábado, claro, ainda falando sobre a transição, não é, Marcelo? Essa história do ministro da Defesa ser um civil também e toda essa perspectiva da nomeação dos militares também. Esse é, sem dúvida, um tema bastante sensível, né? Lembrando aí para o nosso público que até o governo Fernando Henrique Cardoso não existia a figura do Ministério da Defesa, né? Cada uma das três Forças Armadas era um ministério. Nós tínhamos o ministro da Marinha, o ministro do Exército e o ministro da Aeronáutica, né? Então, no governo Fernando Henrique, foram extintos esses três ministérios, criou-se o Ministério da Defesa e o presidente da República nomeia o ministro da Defesa e ao ministro da Defesa são subordinados o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea. É evidente que o comandante da Marinha, do Exército e da Força Aérea são oficiais generais de cada uma dessas três armas. Agora, o ministro da Defesa é de livre nomeação do presidente da República e nós tivemos algumas nomeações que chamaram muito a atenção, né, durante o governo do PT, né, de pessoas que a princípio não tinham nenhuma afinidade com essa área, né, e que, em alguns casos criou-se um certo constrangimento. É possível, sim, não tem nada de ilegal o presidente da República nomear um civil, né? O presidente Bolsonaro optou por nomear militares, né? Mas não tem nada de ilegal. Mas do ponto de vista político, né, é uma decisão que, como foi dito aí na reportagem, tem que ser muito bem pensada, muito bem avaliada, porque existem nas Forças Armadas, existem setores que ficaram muito incomodados, né, com o fato da justiça ter, digamos assim, reabilitado um indivíduo condenado por corrupção em 3 instâncias, um indivíduo que esteve preso, esteve cumprindo pena, e que foi, na visão de alguns militares e de alguns brasileiros, né, ele teve os processos anulados para poder concorrer à presidência da República. Essa é uma visão muito presente em grande parte da população, de que o presidente, o então candidato, o ex-presidente Lula, não teve os processos anulados porque Curitiba não era o foro competente. Até porque, para muita gente da área jurídica, né, e eu sou uma dessas pessoas, não teve absolutamente nenhum problema técnico. Curitiba era o foro competente. Mas algumas pessoas vão além, né? Você pode considerar que houve um erro. O ministro Marco Aurélio, há pouco tempo, dizia: Lula só se tornou candidato por culpa de uma decisão errada. Ele chamou de um erro crasso, né? Cometido pelo ministro Fachin e depois seguido por outros ministros. Mas tem brasileiros que acham que não foi um erro crasso, que foi uma anulação de processo feita com a intenção de permitir a candidatura do ex-presidente. E esse sentimento provoca um incômodo muito grande em alguns setores também das Forças Armadas. Marcelo Mercadante falou que o nome do ministro da Defesa deverá ser uma bela surpresa. Por que essa expectativa, essa grande expectativa em relação a esse nome? Há uma sugestão aí em relação a esta nomenclatura, a esse nome para este ministro? Olha, eu não faço ideia realmente de qual seria a surpresa, né? Eu tenho receio de que ela não seja tão bela assim, porque, como eu disse, há antecedentes nos governos petistas de nomeação para o Ministério da Defesa de nomes que não tinham nenhuma afinidade com a área da defesa, nenhuma afinidade com os militares, né? Esse repito, um setor muito sensível e não sei se é um setor propício para se fazer surpresas, né? Belas ou não.